Olá turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a função orgânica éter. Previamente nós já vimos o estudo dos hidrocarbonetos, dos álcoois e dos fenóis, ok? Então acompanhe aí o estudo do éter e da sua nomenclatura. Bem turma, vamos falar então sobre a próxima função orgânica, trata-se do éter. Então a princípio nós precisamos saber identificar o grupo funcional de um éter, ou basicamente o que é um éter, certo? O grupo funcional dos éteres é simples de se identificar. Ele trata-se do seguinte: um oxigênio ligado entre dois carbonos. Pronto, então tá aí. Essa daí é a estrutura do éter, é o que nós chamamos de grupo funcional do éter, ok? Já é legal a gente esclarecer aqui uma coisa, algo que não é um éter. Então, se eu tiver um oxigênio ligado entre dois carbonos e um desses carbonos fizer uma ligação dupla com um oxigênio, aí nós temos aqui uma função orgânica diferente. Essa coisa aqui não é um éter, é uma outra função que nós vamos estudar mais adiante. Este aqui é o éster. Então é interessante a gente já saber a diferença entre o éter e este outro que tem nome semelhante a ele, o éster, ok? Então, se eu tenho um oxigênio entre dois carbonos e um dos carbonos, ou da esquerda ou da direita, fizer uma ligação dupla com o oxigênio, nós não estamos falando de um éter. Mas o nosso objeto de estudo agora não é o éster, nós vamos focar aqui no éter, este nós veremos mais adiante, beleza? Então, agora que a gente já sabe como é a estrutura básica de um éter, a gente pode ver aqui alguns exemplos, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo de um éter bem simples, mas que é uma substância importante da gente conhecer. Olha só, aqui eu tenho um oxigênio, ele está ligado entre dois carbonos, e em cada lado deste oxigênio nós temos um radical que tem dois carbonos, certo? Então, dois carbonos de um lado, dois carbonos do outro. A gente vai aprender já já a nomenclatura dos éteres, mas eu vou adiantar aqui como este éter é conhecido. Ele é chamado de éter etílico. E aí é possível que você já tenha ouvido falar no termo éter, não é verdade? Assim como a gente se refere ao álcool, né, ao etanol, como se ele fosse o único álcool, é muito comum isso, as pessoas falarem o álcool, como se só existisse um, né? Então, usualmente quando as pessoas falam o éter, as pessoas estão se referindo a esse éter aqui especificamente, tá? É o éter etílico, apesar da gente usar o termo éter para se referir a ele, existem vários outros éteres. Essa substância aqui tem uma história interessante, que este foi o primeiro anestésico utilizado na história da medicina, né? Então, no tempo em que para fazer um procedimento cirúrgico qualquer, o máximo que você podia fazer é dar álcool ou uísque, né? Enfim, ao seu paciente para que ele pudesse perder ali, pelo menos parcialmente, os seus sentidos. Essa substância aqui foi um avanço muito interessante, porque a pessoa basicamente apaga, né? Então, ela ali fica desacordada e isso permite fazer um procedimento cirúrgico mais complexo, coisa que não era possível à época, né? Lá nos 1800 e qualquer coisa, quando isso aqui passou a ser utilizado. Essa substância aqui não é o melhor anestésico, tá? Ele tem muitos efeitos colaterais, mas foi o primeiro, então foi de grande valia. Depois dele, outros anestésicos mais eficientes, mais seguros começaram a surgir, beleza? Então temos aqui o éter simples. Hoje essa substância não é utilizada como anestésico, isso aqui é utilizado como solvente em laboratórios. Ele é um ótimo solvente para extração de óleos e de coisas apolares, tá bom? Este aqui é o solvente utilizado, por exemplo, na extração de cocaína da folha da coca, e por esse motivo a venda de éter com alto grau de pureza e em grande quantidade é regulado pelo governo e pelo exército, tá bom? Então não é simples você comprar éter em grande quantidade por aí, porque isso é utilizado para extração de drogas. Não façam isso. Bom, outra substância aqui que apresenta a função éter que a gente pode citar é essa daqui, olha só. E aí é interessante a gente fazer uma comparação entre esses dois éteres, porque algumas questões costumam falar nisso. Essa substância aqui é usualmente conhecida em um laboratório como anisol, certo? Mas o interessante do anisol é a gente fazer a comparação dele com o éter etílico, porque a gente pode aqui classificar esses éteres da seguinte maneira. Este é um éter dito alifático, enquanto este aqui é um éter classificado como aromático. Então, algumas questões usam esse termo. O que é então um éter aromático? É um éter onde um dos seus radicais, ou seja, um dos carbonos que se liga ao oxigênio, faz parte de um anel aromático, ok? Então, grave este termo. Isto é um éter aromático, enquanto este aqui é um éter alifático. Alifático pode ser entendido como não aromático, correto? Então, temos aí alguns exemplos de éteres. A intenção, por enquanto, é que você conheça a estrutura, o grupo funcional, a cara do éter. Agora que nós já sabemos o que é um éter, nós podemos falar sobre a sua nomenclatura.
Há duas maneiras de se atribuir um nome a um éter. Então a gente tem aqui duas regrinhas, certo? Eu vou colocar logo aqui um exemplo e a gente vai trabalhar a nomenclatura já olhando para o exemplo. Nós vamos começar dando o nome oficial para essa substância aqui, para o éter etílico. Eu diria que é o éter mais importante de nós conhecermos, certo? Então, começando aqui com ele, nós vamos utilizar ali a primeira regra de nomenclatura, tá? E ela diz o seguinte. Bom, nós temos o oxigênio e este oxigênio liga-se a dois radicais, certo? Aqui para o lado esquerdo e aqui para o lado direito. A primeira regra diz que nós devemos definir quem é o menor e quem é o maior radical. Neste caso não há diferença, porque os dois radicais têm dois carbonos, diferentemente do anisol, onde eu teria o menor radical aqui, com um carbono, certo? E o maior radical aqui seria o anel aromático. Mas no caso deste éter, os dois radicais têm o mesmo tamanho, então não faz a menor diferença. Então o menor radical, e aí eu vou escolher qual eu quero que seja o menor, entre aspas, né? A gente começaria por ele com o nome da seguinte maneira. O prefixo, que designaria quantos carbonos nós temos nesse radical, acrescido do sufixo oxi. Então, vamos supor que a gente está trabalhando com este radical aqui primeiro. Ele tem dois carbonos. O prefixo que designa dois carbonos é o prefixo et, e nós vamos acrescentar a ele o sufixo oxi. Portanto, o nome do éter começa assim, ó, etoxi, certo? E agora nós vamos para o outro radical. O que eu faço com o outro radical? Como se ele fosse o maior, né? Ele vai ter um prefixo, um infixo e o sufixo O. Essa daqui é a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então nós vamos tratar a maior parte do nosso éter, o maior radical dele, como se ele fosse um hidrocarboneto. É como se eu esquecesse essa primeira parte toda e fosse dar o nome disso daqui, imaginando que ele é um hidrocarboneto, certo? Então ele tem dois carbonos. O prefixo que nós damos para dois carbonos é o prefixo et. O infixo diz a respeito das ligações, então a ligação que nós temos entre esses dois carbonos é uma ligação simples, por esse motivo ela leva o infixo an, beleza? E o sufixo o, como se ele fosse um hidrocarboneto, apesar dele não ser um hidrocarboneto, ele é um éter, beleza? Então nós temos aqui, este é o nome oficial dele, etoxietano, né? E a gente pode pensar aqui então que nós dividimos o nome em duas partes, né? Aqui a parte da esquerda e a da direita, ou vice-versa, não haveria a menor diferença. Agora nós vamos aplicar aqui a outra regra de nomenclatura, que diz o seguinte. O nome do éter pode começar justamente com o termo éter. Então começamos assim. O nome dele começa éter. Aí o que eu faço? Eu vou tratar, né, os dois radicais, as duas coisas que se ligam ao oxigênio, como se fossem ramificações. Tá? E eu vou atribuir a essas ramificações o sufixo ílico. Então veja só, eu tenho aqui dois carbonos, este é o radical conhecido como etil. Porém, se eu atribuir o sufixo ílico a ele, eu tenho aqui o radical etílico. Do outro lado a mesma coisa, certo? Também são dois carbonos, então eu posso dizer que ele é o radical etílico. Se fossem radicais diferentes, eu os colocaria em ordem alfabética, mas aqui os dois radicais são iguais, certo? Então eu tenho dois radicais etílico, portanto eu posso chamá-lo de éter de etílico. Ou então eu posso resumir, né? Posso tirar o di daqui, porque eu sei que um éter tem que ter dois radicais, e chamá-lo simplesmente de éter etílico, como vimos aqui anteriormente. Então essa também é uma possibilidade. Então este éter, o mais famoso, o mais comum, tem nome oficial etoxietano, tá? A gente deve dar preferência para essa nomenclatura aqui, que usa o sufixo oxi, certo? Ou então ele pode ser também chamado de éter dietílico, ou ainda simplificando, abreviando a vida dele, nós podemos chamá-lo de éter etílico. Bem, vejamos agora aqui mais alguns exemplos de nomenclaturas de éteres, de moléculas simples de éteres, beleza? Então, vamos supor agora que nós tenhamos este éter e ele tem, dessa vez, radicais diferentes, certo? De um lado ele tem um radical com um carbono, do outro lado ele tem um radical com dois carbonos. Então, nós vimos aqui que a nomenclatura deve começar pelo menor radical. Neste caso, o menor radical é o da esquerda com um carbono só, e nós atribuímos a ele o sufixo oxi. Então, o prefixo para um carbono com o sufixo oxi. O prefixo que a gente usa para um carbono é o prefixo met. E o sufixo oxi, então nós estamos falando aqui do radical metoxi. Então, nós estamos nos referindo a essa parte da molécula, tá? Met, que diz respeito a um carbono, e o oxi trata do oxigênio, certo? E agora nós vamos tratar da outra parte da molécula, do nosso maior radical. Então, para falar do maior radical, a gente usa um prefixo. Quantos carbonos nós temos aqui? São dois carbonos. O prefixo para dois carbonos é o prefixo et. Em seguida, um infixo,
que diz respeito às ligações. Aqui nós temos uma ligação simples entre esses dois carbonos, portanto é o infixo -an, e o sufixo -oxi, como se ele fosse um hidrocarboneto, apesar dele não ser. Então a nomenclatura para este éter é metoxetano. Agora, de acordo com a outra regra, como é que nós poderíamos nomeá-lo? O nome dele seria éter, começa sempre assim, ok? E nós vamos dar o nome desses radicais atribuindo a eles o sufixo ílico. Então eu tenho aqui o radical de um carbono e o de dois carbonos. O radical de um carbono com o sufixo ílico fica metílico, enquanto o radical de dois carbonos com o sufixo ílico fica etílico. E aí nós devemos colocá-los em ordem alfabética, certo? Eu tenho o metílico e o etílico, em ordem alfabética nós começamos pelo etílico. Então ele é o éter etílico e, ok, metílico. É assim que se faz a nomenclatura dele. Repare na seguinte diferença. Aqui, de acordo com a primeira regra, nós começamos falando do radical de um carbono, porque ele é o menor, certo? E aqui na segunda regra, quem apareceu primeiro foi o radical de dois carbonos, porque na segunda regra, o que nós devemos levar em consideração não é o tamanho do radical, mas sim a ordem alfabética, certo? Então, é interessante prestar atenção neste detalhe. E agora, para a gente concluir, mais um exemplo, o éter que nós chamamos a princípio lá na nossa primeira folha de anisol, nós vamos oferecer agora a ele uma nomenclatura oficial, certo? Então, primeiro, o menor radical está aqui, beleza? Ele tem um carbono só, a gente já sabe que o menor radical, levando o prefixo oxi, neste caso, vai se chamar metoxi, assim como foi na molécula lá de cima. Olha aqui, mesma coisa, ó. Um carbono ligado ao oxigênio, um carbono ligado ao oxigênio, a gente trata como grupo metoxi. E em seguida o maior radical, como se ele fosse um hidrocarboneto. E aqui nós temos um anel aromático e nós sabemos que os compostos aromáticos levam nomenclatura diferente dos demais hidrocarbonetos que não são aromáticos, tá? Se eu esquecer essa parte aqui da molécula, eu estou olhando para um hidrocarboneto chamado de benzeno. Então a nomenclatura dele seria essa daqui, ó, metoxibenzeno. E aí nós não fizemos uso dessa parte aqui, ó, prefixo, infixo e com o sufixo O, porque isso aqui não se aplica aos compostos aromáticos, tá bom? Então a gente chama ele simplesmente de benzeno, portanto, metoxibenzeno. Agora, a outra regra de nomenclatura inicia com éter e aí a gente trata os dois radicais que estão ligados ao oxigênio com o sufixo ílico. A gente já sabe que este aqui vai ser o radical metílico. E este aqui, quem vai ser? Aí nós precisamos lembrar da aula de radicais e vamos ver que o anel aromático, quando é tratado como uma ramificação, ele é chamado de radical fenil. Só que se eu acrescentar o sufixo ílico a ele, ele vai ser o radical fenílico, ok? Então eu tenho dois radicais, o fenílico e o metílico, eu preciso colocá-los em ordem alfabética. Em ordem alfabética, quem vem primeiro é o radical fenílico. Então ele é o chamado éter fenílico e metílico. E aí nós temos aqui novamente uma inversão. De acordo com a primeira regra de nomenclatura, nós tratamos primeiro do radical que tinha um carbono, né? Porque, pensando na primeira regra, nós colocamos primeiro o menor radical. Já na segunda regra, nós os tratamos em ordem alfabética, e em ordem alfabética quem veio foi, coincidentemente, aquele que é o maior radical. Então, por isso, o fenílico veio primeiro aqui nessa segunda regra de nomenclatura, beleza? Então, já temos aí base suficiente para entender a nomenclatura dos éteres, certo, turma?